Olá, pessoal, tudo bom? Olha só, essa prova da Transpetro, que foi feita pela banca da Sesgran Rio, está redondinha, riquíssima de conteúdo. Para o vídeo não ficar muito longo, vou dividir a resolução. Creio que esse conteúdo vai servir para os estudos do CNU e qualquer outra prova para engenheiro de segurança do trabalho que você possa fazer. Sugiro que você leia a questão junto comigo. Pare o vídeo, responda, tenta fazer, faz as continhas e só depois você vai conferir a resolução e ver se você acertou, se você não acertou, vê a fonte que eu coloquei para vocês também, dá uma olhada na norma, beleza? Vamos seguir juntos aqui para alcançar seu almejado cargo público, tá? Bora que não temos tempo a perder. Quer ter esse material? Fica até o fim do vídeo que eu te mostro como você faz para se tornar membro. Dê um like, me siga, comente, compartilhe, se inscreva no canal e amanhã eu já posto o resto da prova. Bora lá! Questão 21. A NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, determina que as organizações devem prestar informações de segurança e saúde do trabalho em formato digital. De acordo com essa norma, os documentos previstos nas normas regulamentadoras podem ser emitidos e armazenados em meio digital, com um certificado digital emitido no âmbito da estruturação digital de SST, entre parênteses social, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, Comissão Tripartite Partidária Permanente, órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho ou órgão de âmbito regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, pessoal. Olha só, eu trouxe aqui um trecho da NR1, Disposições Gerais em Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E aqui o item 1.6.2 diz: os documentos previstos nas NRs podem ser emitidos e armazenados em meio digital com um certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chave Pública Brasileira, ICP Brasil, normatizada por lei específica, tá? Então, a nossa resposta para esta questão 21 é a alternativa B de bola, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Beleza? Vamos para a próxima questão. Comenta aí se você acertou, se você errou, o que você precisa estudar mais, né? Vamos tornar isso daqui uma forma dinâmica. Eu sei que só eu falo, não, eu leio os comentários, eu respondo os comentários, tá? Então, vamos lá que vocês me ajudam, assim, a continuar ajudando vocês. Bora! NR3, pessoal, uma norma super curta. Embargo e interdição. Estabelece as diretrizes para a caracterização do grave e iminente risco e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. Tal norma determina que são passíveis de embargo ou interdição a obra, atividade, a máquina ou equipamento, o setor de serviço, o estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco extremo, importante, relevante, severo ou significativo. Para, pensa, responde e vamos aqui dar uma olhada na norma. Olha só, NR3, embargo e interdição, pessoal. Então, no item 3.4.1 diz: são passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou o equipamento, o setor de serviço, o estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal de trabalho, você, constatar a existência de excesso de risco extremo. Beleza? Essa é a nossa resposta. E vamos ver aqui, para complementar, o 3.4.2. São passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou o equipamento, o setor de serviço, estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, consideradas as circunstâncias do caso específico, quando o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco substancial. S. Beleza? Então, a alternativa é a letra A, risco extremo. Beleza? Próxima questão. Questão número 23, está ali tratando da NR4, do SESMIT. Vamos lá.
Uma empresa possui 10 estabelecimentos, todos localizados em uma única unidade da federação, né, em um único estado, sendo 2 na capital e os demais distribuídos em municípios distintos. Essa empresa ainda não tem serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, SESMIT. Nenhum de seus estabelecimentos, individualmente, se enquadra no dimensionamento existente no quadro do anexo 2 da NR4, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Porém, o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos alcançados alcança os limites previstos nesse quadro, no quadro 2. Considerando-se a situação apresentada e dado que a empresa optou por estabelecer o SESMIT e não pretende compartilhá-lo, qual das modalidades de constituição deste serviço previsto na NR4 é a mais apropriada? Individual, regionalizado, municipalizado, estadual ou centralizado? Para entender, eu trouxe aqui esse quadro, né? Que é o anexo 2. O anexo 2, ele está no fim da norma da NR4, traz a tabela do dimensionamento do SESMIT. Esse dimensionamento, pessoal, se dá relacionado ao grau de risco da empresa, que está ali todo listado no anexo 1, de acordo com o KENAI da empresa. A tabela, o anexo 1, vai mostrar o grau de risco da empresa, relaciona o grau de risco com o número de funcionários. E aí vai dizer a quantidade de integrantes do SESMIT, quantos técnicos, engenheiros, enfermeiros, médicos precisam compor aquele SESMIT. O SESMIT individual, ele é constituído quando possuir estabelecimento enquadrado no anexo 2, né? Nesse quadro aqui, tem um estabelecimento com mais de X pessoas, grau de risco 1, mais de Y pessoas, né? Trabalhadores, grau de risco 2, você vai ter o seu SESMIT. É individual quando possuir um estabelecimento que se enquadra nesse quadro aqui que eu estou apresentando para vocês, que é o anexo 2. Vai ser regionalizado quando possuir estabelecimento enquadrado no anexo 2 e outro estabelecimento que não se enquadra. Então, vai ser um SESMIT regionalizado. O que se enquadra estende assistência em segurança e saúde aos demais. Mais de um estabelecimento que se enquadra no anexo 2, a empresa deve constituir mais de um SESMIT, que é o regionalizado. E já o SESMIT estadual, quando o somatório de todos os trabalhadores de todos os estabelecimentos alcança o limite do anexo 2, desde que nenhum estabelecimento individualmente se enquadre no anexo 2, estabelece-se o SESMIT estadual, que é a nossa resposta aqui de gabarito, a letra D, tá? Soraya, eu vou ter que saber configurar, ver essa, sim, vai ter que ver. Pelo menos qual é o mínimo do grau de risco 1, qual é o mínimo do grau de risco 2, quando eu vai ter um SESMIT individual, regional, né? E tem muita gente que me fala, mas isso não vai cair no CNU. Pessoal, estuda. Por quê? Nem tudo que vai cair no CNU, na hora que você está vendo todos os itens dos blocos, né, do eixo temático 4, do eixo temático 5, ali não está escrito NR1, 2 ou 3, mas aquele item tem tudo a ver, né? Aquela parte, por exemplo, do eixo temático 4, o item 7 que está falando de insalubridade e periculosidade, não está dizendo, NRXY, está dizendo insalubridade e periculosidade. Você sabe que tem uma norma que trata de cada um desses itens, então, precisa ter escrito NRXY? Não. Né? Então, vamos ver o SESMIT também. Beleza? Embora não esteja ali relacionado a NR4. Tá? Item D. SESMIT, o mais apropriado é o estadual, né? Bora. A próxima questão, ela é assim, de um grau. Eu estou sempre falando para vocês aprenderem a fazer a conta, né? E a ESES Gran Rio conseguiu trazer uma questão de cálculo que você não precisa calcular, entre aspas, né? Vamos lá. Em uma fábrica, ocorreram 3 acidentes de trabalho em abril de 2023, somando 300 mil horas homem de exposição ao risco. O primeiro foi um acidente de trajeto e ocasionou 10 dias perdidos.
O segundo, 310 dias perdidos e 200 dias debitados, lesão com perda de dedo mínimo. E o último, 80 dias perdidos com 600 dias debitados, lesão com perda do polegar. Nesse contexto, considere a fórmula para o cálculo da taxa de gravidade apresentada abaixo. Aí você já pensa, opa, vou colocar tudo aqui e achar o grau de gravidade. Aí os caras vêm com o seguinte, onde G é a taxa de gravidade, T é o tempo computado, H representa as horas homens de exposição ao risco. Aí vem a questão. Para calcular a taxa de gravidade, na situação hipotética apresentada, qual a quantidade de dias representado o tempo computado T, que deverá ser inserido nessa fórmula? Então, ele está só perguntando o tempo. Aí você pensa, eu vou somar tudo isso aqui. Não, pessoal, não é assim que você vai resolver. Por quê? A NBR 14.280, que trata de cadastro de acidente de trabalho, diz que o acidente de trajeto deve ser tratado à parte, não sendo incluído no cálculo usual das taxas de frequência e de gravidade. Esse é um ponto. 3.5 diz: dias a computar por incapacidade permanente e incapacidade temporárias decorrentes do mesmo acidente. Quando houver um acidentado com incapacidade permanente parcial e incapacidade temporária total, independentes decorrentes de um mesmo acidente, conta-se os dias correspondentes à incapacidade de maior tempo, que deve ser a única incapacidade a ser considerada. E aí, pessoal, considerando tudo isso, o que acontece aqui? Eu coloquei esse link para vocês, já está na descrição do vídeo, tá? Não precisa se tornar membro para pegar esse link aqui. Você pode ir lá, que é um site bem legal para você calcular e explica cada um dos itens ali da taxa de gravidade. É bem interessante esse site. Mas aí, o que aconteceu aqui, ó? Acidentes de trajeto não são considerados na respectiva fórmula. Portanto, o que a gente vai considerar aqui? Os 310 e os 600 apenas, porque é o maior, né? Quando tiver dias perdidos e dias debitados, a gente considera, para o mesmo acidente, a gente considera o maior entre ambos, apenas. Deve ficar claro que os casos de morte ou incapacidade permanente não devem ser considerados os dias perdidos, mas apenas os debitados, a não ser no caso de acidente perder número de dias superior ao a debitar pela lesão permanente sofrida. Então, aqui, você vai somar 310 mais 600 e vai dar ali 910, que é a nossa resposta, alternativa C. Beleza? Resposta correta, alternativa C, 910. Certo? Próxima questão, que é uma questão que eu não tinha visto ainda aqui nas provas. E eu sempre acho que cálculo é mais simples. Claro que você tem que decorar fórmula, né? Para decorar fórmulas tem que fazer vários exercícios, mas essas fórmulas, tanto essa de gravidade, quanto essa aqui do IBUTG, não são fórmulas difíceis. Vamos para a questão, vamos resolver a questão, né? Vou ler a questão com vocês, anotem tudo, tentem fazer e depois vejam a resolução. Vamos lá. O engenheiro de segurança do trabalho inspecionou as condições de trabalho em uma instalação de fabricação de vidro, com foco especial na atividade que expõe os trabalhadores ao calor durante a avaliação. Ele constatou que um trabalhador passava 20 minutos em proximidade do forno e no restante do tempo ficava sentado realizando anotações a certa distância do mesmo forno. Quando esse trabalhador estava trabalhando próximo ao forno, as medições apresentaram o seguinte resultado: temperatura de bulbo úmido natural, 30 graus, temperatura de bulbo seco, 31 graus e temperatura de globo, 34 graus. Já quando ele estava sentado fazendo anotações, os resultados das medições foram: temperatura de bulbo úmido natural, 23 graus, temperatura do bulbo seco, 24 graus e temperatura de globo, 26 graus. Sabendo-se que o ambiente no qual foi feita a inspeção não tem carga solar, qual é o valor do índice bulbo úmido
termômetro Globo, IBU-TG, dessa atividade, pessoal. Bora lá. Trouxe também na descrição do vídeo, já tem essa fonte, tá? Essa fonte aqui tá mostrando as fórmulas e o cálculo, tudo direitinho, tá? Que a NR15 não traz. Bem, o cálculo IBU-TG é calculado por meio das seguintes equações. Para ambientes internos, usa-se essa coberta sem exposição de carga solar, ou para ambientes externos sem carga solar direta, usa essa fórmula 1 aqui, né? 0,7 TBN mais 0,3 TG. TBN é a temperatura do bulbo úmido natural em graus Celsius. TG é a temperatura de globo em graus Celsius também. E quando você está com a carga solar, é 0,7 TBN mais 0,2 TG mais 0,1 TBS. TBS é a temperatura do bulbo seco, temperatura do ar em graus Celsius. Bem, dada a inexistência da incidência direta de carga solar, a gente vai usar a equação número 1, 0,7 TBN mais 0,3 TG. Então, vamos para as contas. Para o trabalho próximo ao forno, a gente faz uma continha e depois a gente faz a certa distância. Então, durante 20 minutos, T1 a gente tem 0,7 vezes 30 mais 0,3 vezes 34. Então, fizemos aqui a continha, 31,2 graus Celsius. Para o trabalho sentado, fazendo a anotação, uma certa distância, durante 40 minutos, ele tem ali também 0,7 vezes 23 mais 0,3 vezes 26, deu ali o IBU-TG 23,9. E agora a gente precisa fazer uma média ponderada no tempo, né? Então, 20 minutos em um, 40 em outro. Utilizando a equação, a gente tem aqui que IBU-TG da medida 1 mais o IBU-TG da medida 2 dividido por 60, sempre multiplicado pelo tempo. Então, 31,2 vezes 20 minutos mais 23,9 vezes 40 minutos dividido por 60, né? Porque é uma média ponderada e a gente está falando ali em 60 minutos. O IBTU-TG deu 26,3 graus Celsius. E aí, fazendo aqui, vendo as alternativas, vimos que a alternativa correta, que a gente deveria achar aqui na nossa continha, é 26,3 graus Celsius. Beleza? Gostaram dessa questão? Deem uma olhada nessa fonte, pessoal. Dê uma olhada nessa fonte. Lá traz todas as fórmulas, traz várias coisas que vão ajudar nas definições na hora de fazer esse tipo de cálculo. Próxima questão. Questão 26. Em uma organização, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, a CIPA, tomou posse dia 1º de março de 2023. Em 20 de agosto do mesmo ano, 5 meses, né, menos de 6 meses depois, o presidente da CIPA constatou que, em consequência das vacâncias definitivas de alguns membros, não existiam mais suplentes. Considerando-se esse cenário e a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, CIPA, essa organização deve realizar eleição extraordinária para suprir a vacância, que somente será considerada válida com a participação do no mínimo de 1/5 dos trabalhadores, 1/4 dos trabalhadores, 1/3 dos trabalhadores, metade dos trabalhadores ou metade dos trabalhadores mais um. E aí a NR15 traz aqui, ó, item 5.6.7. A vacância definitiva de cargo ocorrida durante o mandato será suprida por suplente, obedecida à ordem de colocação decrescente que consta na ata da eleição, devendo os motivos ser registrados em ata de reunião. Caso não existam mais suplentes, durante os primeiros 6 meses de mandato, a organização deve realizar eleição extraordinária para suprir a vacância, que somente será considerada válida com a participação de, no mínimo, 1/3 dos trabalhadores. De forma que a alternativa correta é a letra C. Questão número 27, pessoal. Aqui, essa prova da Transpetro dá uma boa ideia
de como a Sesgran-Rio trabalha. E você tem aí até o CNU uns dias, então estuda, estuda, estuda muito. Bora lá. O Programa de Proteção Respiratória, PPR, define que fator de proteção atribuído é o nível mínimo de proteção respiratória que se espera alcançar no local de trabalho, para uma porcentagem específica de usuários treinados, proporcionado por um respirador apropriado ou classe de respirador, em bom estado e ajustado corretamente no rosto, usado durante todo o tempo que o usuário permanecer na área contaminada. Independente da classe do filtro, para partículas, o FPA de um respirador purificador não motorizado com peça um quarto facial é 0, 1, 5, 10 ou 15. Aí tem essa tabelinha aqui, pessoal, que tá também o link da fonte, um livro do governo, e aí tem esse quadro aqui, né? O quadro 1, fatores de proteção atribuídos, e o FPA. Aí na linha G diz o seguinte: para respiradores com peças semifaciais reutilizáveis, que no mínimo filtro P2, ou para peça semifacial filtrante, no mínimo PFF2, o PFF, o FPA é 10. Para respiradores com peças semifaciais reutilizáveis com filtro P1 ou para PFF1, o FPA é 5. Para respiradores com peça 1 quarto facial, o FPA é 5, independente da classe do filtro de partículas. Então, o nosso FPA não motorizado com quarto facial é 5. Beleza? Questão número 28. Segundo a NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, quando não for possível o emprego de processos mecanizados de empilhamento, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira. E aí, tem aqui as alternativas, né? Dentre outras características, essa escada deverá ter lance duplo com degraus com patamares intermediários de ligação, lance único de degrau sem acesso a um patamar final, proporção conveniente entre o piso e o espelho dos degraus, não podendo o espelho ter altura superior a 20 centímetros, nem o piso ter largura inferior a 20 centímetros, reforço lateral e vertical, por meio de estrutura exclusivamente metálica que assegure sua estabilidade, um corrimão ou guarda-corpo lateralmente na altura de 1 metro em toda a sua extensão. Agora, dá uma olhada na NR11, né? Então, quando não for possível processos mecanizados, o que a gente pode fazer ali, né? Pessoal, a norma traz todos esses itens aqui. E o único que está correto, a alternativa correta, que bate, é a letra E. Deve possuir lateralmente um corrimão ou guarda-corpo na altura de 1 metro de toda a sua extensão, tá? E aí, para não ficar no vácuo, e para a gente efetivamente estudar, e eu sugiro que vocês façam isso com as outras questões que vocês encontrarem, com todas as questões que vocês encontrarem, vão destrinchando uma a uma ali, porque está errado, né? É uma forma da gente também colocar na cabeça essas coisas, né? E guardar efetivamente. Então, letra A, lance duplo de degraus com patamar intermediário de ligação está errado, porque tem que ser um lance único, com acesso a um patamar final e não intermediário. Letra B, lance único de degrau sem acesso a um patamar final. Está errado. Lance único com acesso a um patamar final. Letra C, proporção conveniente entre o piso e o espelho dos degraus, não podendo o espelho ter altura superior a 20, nem o piso ter largura inferior a 20 centímetros. A altura do espelho, pessoal, tem que ser de, no máximo, 15 centímetros e a pisada, no mínimo, 25, e não 20 e 20, como está descrito aqui no item C. D. Reforço lateral e vertical por meio de estrutura exclusivamente metálica que assegura estabilidade? Não. Pode sim ser um reforço metálico ou em madeira, e não exclusivamente metálica. E a E está correta. Um corrimão ou guarda-corpo lateralmente na altura de 1 metro em toda a extensão.
Tá corretíssimo. Agora, vamos ver aqui a questão 29, que é a última questão que eu trago desse primeiro bloco que a gente está resolvendo a prova da Transpetro para ajudar ali a você a fazer a resolução de todas as provas dessa banca da Sesgran-Rio na área de segurança e saúde do trabalho. Vamos lá. A prevenção e o combate ao incêndio são de extrema importância em diversas esferas da sociedade, pois visam proteger vidas, propriedades, o meio ambiente e o patrimônio cultural. A NR 23, Proteção contra Incêndio, estabelece que os locais de trabalho devem manter 4 saídas de emergência fechadas à chave, as saídas de emergência equipadas com dispositivos de travamento, tem aqui um monte de... Tem essas 5 alternativas. E aí, eu trouxe aqui, pessoal, para vocês verem a norma, né? Essa acho que é uma das menores que tem, super fácil entendimento. E essa questão ajuda a gente a destrinchar tudo ali, né? Porque a letra A, né? Depois eu volto aqui, a letra A está dizendo que tem que ter 4 saídas dispostas de modo que aquele que se encontre nestes locais possam abandoná-las com rapidez e segurança em caso de emergência. Isso seria fantástico, mas a norma não traz isso. A norma, ela não fala em quantidade de saídas. No item aqui, vocês podem verificar comigo, no item 23.3.3 diz: os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontram nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. Tá? A letra B diz assim, ó: as saídas de emergência fechadas à chave ou presa durante a jornada de trabalho. Absurda, né? Diz assim, tá completamente errado, porque o item 23.3.5 diz: nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. Próxima, C. As saídas de emergências equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do lado externo do estabelecimento. Tá errado também, pessoal, porque o item aqui, ó, 23.3.5.1 diz que as saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. Porque imagina, lá, tá pegando fogo, o prédio tá pegando fogo. Tem que depender de alguém do lado externo para abrir aquela porta? Não. Tem que ter uma abertura fácil para quem está dentro do estabelecimento poder fugir. A letra D está correta, que é o item 23.3.4.1, que diz que as aberturas, as saídas e as vias de passagem devem ser desobstruídas, está corretíssima. E a letra E, que diz as aberturas, as saídas e as vias de passagem de emergência identificadas e sinalizadas de acordo com a legislação nacional. Está errado, porque a norma diz que no item 23.3.4, dentre outras coisas, diz que as saídas devem ser identificadas e sinalizadas de acordo com as normas técnicas oficiais. Então, cuidado com as pegadinhas, cuidado na hora da leitura, né? Mas essa é da questão 21 até a questão 29 dessa prova da Transpetro. Escreve aí nos comentários se você fez tudo de acordo com o que a gente combinou. Quantas você acertou? O que mais você precisa estudar? Beleza? Assim você me ajuda a saber o que a gente precisa focar. De repente traz umas questões específicas, enfim. Beleza, pessoal? Muito obrigada. Quem quiser ter esse material com as minhas anotações, basta esperar o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês como se tornar membro, beleza? Trago o resto da prova o mais breve possível. Bons estudos e até a próxima aula. Agora eu vou mostrar para vocês como adquirir esse material todinho aqui das apresentações com as minhas anotações, tá bom? Bora lá. É super simples. Vendo qualquer vídeo meu, você vai clicar aqui, ó, seja membro. E aí, pessoal, é super simples. Basta clicar aqui, ó, em seja membro, tá? Já coloquei todo o material nessa parte de atualização de SST, que é a parte de membro que eu tenho mais barata, R$19,99. E aí você vem em seja membro. Vai colocar seus dados de CPF,
data de nascimento, confirmar e finalizar a sua compra. É uma assinatura mensal, você escolhe quando vai entrar, quando vai sair, super tranquilo, e você vai ter todo esse material em mãos. Vai ficar mais fácil para você estudar. Depois que você fizer essa compra, você vai clicar nesse local para baixar toda essa documentação. Aqui em ver benefícios, tá? Uma vez que você já fez a assinatura, aquele botão seja membro muda para ver benefícios. E para isso você precisa também estar logado em qualquer vídeo meu. E aí você clica em ver benefícios, desce a tela, mostrar informações sobre benefícios. Desce a tela. E nesse primeiro drive eu já coloquei todo esse material e tem outras muitas coisas aqui na área de membros que eu vou mostrar a vocês. Bem, CNU, que é o que a gente está buscando, tá aqui, tá? Nessa pastinha CNU. Então, 2 cliques aqui, você vai ver, ó, toxicologia, primeiros socorros, todas as apresentações estão aqui. Conforme eu vou terminando, eu vou colocando aqui também. Aí você pode imprimir, pode baixar, pode ler, reler. Vai ficar mais dinâmico os seus estudos. E o que mais a gente tem aqui? Tem todas essas aulas que são só para membros, tá aqui livre para vocês. Aqui, ó, laudo de periculosidade, de insalubridade, análise ergonômica do trabalho. Aula de E-Social, aula de LTCAT, todas as aulas que estão exclusivas para a área de membros, você vai ter acesso também e vai ter uma forma ali de você estudar melhor ainda para o seu concurso. Beleza? Vejo vocês na área de membros.